Eu tenho para você uma pergunta. Vamos fazer hoje uma espécie de uma consulta virtual. Então, antes de começar, eu quero saber quem está presente, por favor. Clica aqui no botão do gostei, porque eu vou saber quem assistiu a esse programa. Quem não está inscrito, por favor, faz a inscrição clicando no botão de se inscrever. E, se possível, assine também o botão do sininho para cada programa novo você receber notificação. Então, estão prontos para começar uma consulta virtual? E a pergunta é: você é ansioso? Pois bem, já respondeu a pergunta para você mesmo? E já clicou dizendo que gostou do vídeo mesmo antes de assistir? Então, talvez aí uma resposta seja interessante. Você de fato é ansioso? Você sabe o que é ansiedade? Então, vamos discutir um pouquinho, vamos conversar um pouco sobre esse assunto. Primeira resposta: todo mundo é ansioso. Guarda essa frase. Todo mundo é ansioso. Eu, você, seus amigos, seus parentes, seus colegas, seu chefe, seu professor. Todo mundo é ansioso, porque a ansiedade ela nos mantém atentos ao mundo externo. Já pensou se não fôssemos ansiosos? Nós atravessaríamos uma rua e não olharíamos para um lado ou para o outro para saber se tem algum carro chegando. E aí os acidentes poderiam acontecer com toda a frequência. E aí o mundo seria catastrófico se não fosse ansiedade. E vocês acompanham o noticiário e veem que o Brasil, talvez no mundo, o país onde exista mais diagnóstico de pessoas ansiosas em todo o planeta. Mas por que será isso? Quer dizer, nós somos mais ansiosos do que os norte-americanos, do que os canadenses, do que os argentinos, do que os paraguaios, do que... Mas por que nós estamos tão ansiosos? É a pressão que nos faz ser ansiosos. Porque a ansiedade é um estado de esperar algo. Agora, esperar o quê? Aí que está a questão. Vamos supor, você está às vésperas de realizar uma prova, ou um concurso, ou apresentar um TCC, fazer uma entrevista de emprego, por exemplo. E aí você fica naquele estado de uma ânsia de que dê certo, e que você vai pensar naquilo o dia inteiro e só vai pensar, vai dormir pensando nisso e sonha com isso também. Tudo bem, isso é absolutamente normal. Todo mundo fica ansioso para que alguma coisa dê certo. Mas aí você está nomeando o tipo da sua ansiedade. Você é uma ansiedade que nós chamamos de ansiedade de desempenho. É a ansiedade de que o nosso projeto, a nossa proposta, ela funcione e dê certo e dê êxito, porque ninguém quer fazer um projeto para que ele dê errado. Tudo bem? Então aí, partindo para esse pressuposto, a resposta da pergunta que eu fiz: se você é ansioso nessa nossa consulta virtual, a resposta vai dizer sim, você que está assistindo nesse momento, você é ansioso. Você não chegou a este vídeo aqui simplesmente porque estava procurando informações sobre uma peça de um carro. Você procurou o termo ansiedade, por isso que trouxe você a esse ponto. Então, mas tudo bem. Aí, doutor André, eu sei muito bem como é que funciona, porque você não está contando nenhuma novidade. Tá, tudo bem, não estou contando nenhuma novidade. Mas quando a ansiedade sai de um certo nível de tolerância e passa a ser danosa para a vida do sujeito, ela deixa de ser uma ansiedade de desempenho, uma ansiedade de funcionamento e passa a ser um transtorno de ansiedade. O nome transtorno já mostra o que ele veio fazer: transtornar a vida do sujeito. E na psiquiatria, na psicologia, nas ciências que estudam a mente, nós consideramos o transtorno como algo lesivo à vida do sujeito, onde ele perde desempenho, perde capacidade e coloca o sujeito no estado de medo, no estado de apreensão, de fobias, de uma série de questões que faz com que o paciente, passa
o sujeito a não ter a realidade que ele gostaria que apresentasse naquele momento de um modo satisfatório. E aí o transtorno faz com que o sujeito trave. E quais são os transtornos mais comuns que nós lidamos dentro do consultório psiquiátrico? Talvez o mais frequente, né? A população hoje, pelo menos uns 20-25% das pessoas tem algum elemento de transtorno de ansiedade diagnosticado e em curso. Um dos mais frequentes é transtorno da ansiedade generalizada. É uma ansiedade constante, é um medo constante, é uma sensação de que algo vai dar muito errado a todo momento. Só que é como eu costumo às vezes contar aos meus pacientes, é como se nós tivéssemos um leão na porta de fora do nosso quarto e tivéssemos com medo do leão nos atacar, só que não existe leão nenhum. É uma coisa de pensamento, uma coisa que vem sem você convidar, vem sem você querer, não é porque você quer ficar ansioso num grau mais extremo que você vai conseguir ficar ansioso. Não. O que esse resumo, o transtorno da ansiedade generalizada, o TAG, TAG, faz com que você entre num estado constante de apreensão. Há tratamento para isso? Mas vamos deixar para o final do vídeo, porque eu vou colocar todos os diagnósticos juntos, porque o tratamento termina sendo parecido em algumas das situações. Então, já mencionamos o primeiro, que é o transtorno da ansiedade generalizada. Você se enquadra nisso? Você conhece alguém que tem isso? Por favor, comente aqui embaixo, diga, faça um relato. É importante que nós possamos discutir, e todo mundo que assiste esse vídeo possa ouvir, ler relatos de pessoas que sofrem desse problema. O segundo diagnóstico mais frequente dentro dos consultórios psiquiátricos é o que todo mundo conhece como transtorno do pânico, algumas pessoas ainda chamam de síndrome do pânico. Pânico é um pouco diferente da ansiedade generalizada. O pânico ele é repentino, ele é súbito, é uma crise de ansiedade, onde o sujeito tem medo de perder o controle, de morrer. Vocês sabiam que é mais frequente uma pessoa que tem transtorno do pânico buscar a primeira ajuda de um clínico geral, de um cardiologista, porque ele imagina que ele esteja passando por um problema cardíaco, achando que está tendo um infarto, por exemplo, achando que está tendo um derrame. Ele demora muitas vezes tempos, meses para procurar ajuda de um psiquiatra, porque não identifica aquilo que ele sente como algo físico, como algo da esfera psíquica. Ele vai jurar até o último dia da vida dele que aquilo ali é real. Para ele é real, ele está sentindo aquilo, mas vai ao clínico, vai ao cardiologista, ele diz aquela frase temível por nós psiquiatras: você não tem nada, isso é da sua mente. Aí nós respondemos assim: sim, você tem alguma coisa, e é na sua mente. Não é que você não tenha nada, você tem. Porque o clínico, o cardiologista, infelizmente, tem essa frase pronta de dizer que o problema não é com a gente, o problema não é com o cardiologista. E o pânico, ele começa a repetir episódios, porque um ataque de pânico pode acontecer com qualquer pessoa. Quando os ataques de pânico, esse ataque de medo, um desesperador, que dura geralmente 2 minutos ou 3, com aceleração do ritmo cardíaco, com aceleração da respiração, com sensação de tontura constante, como se fosse desmaiar, dura 2 minutos, 3 minutos, ela se repete por um período de 15 dias, com 4, 5 crises, deixa de ser ataques de pânico e aí a gente pode dar o diagnóstico do transtorno do pânico, porque a pessoa começa a não fazer as coisas, não sair de casa, a evitar situações estressantes como locais públicos, por exemplo, o que a gente chama de agorafobia, o medo de aglomerações, de pessoas reunidas, porque tem medo de não conseguir ser socorrido numa situação eventual de crise, porque ela acha que vai morrer. Esse é o pânico. Tratamento, falaria daqui a pouquinho. Um outro transtorno de ansiedade que é também muito comum dentro dos nossos consultórios é o transtorno obsessivo compulsivo. O transtorno obsessivo compulsivo, a pessoa tem rituais e pensamentos que são intrusivos, o que a gente chama de pensamentos obsessivos,
de repetição. Por exemplo, rituais de limpeza, rituais religiosos, rituais de sincronia, de tempo. Então a pessoa começa a se deter e só consegue se livrar de um ritual daquele para aliviar a sua ansiedade se ela cumprir a exaustão. É comum, por exemplo, alguém que vai verificar o gás 5, 7, 10, 15, 30, 40 vezes para de fato certificar que a manoplazinha do gás ela foi fechada. Ou vai trancar a porta da casa para verificar e volta várias vezes para ver se a porta foi fechada de fato. Esse é um pensamento, isso vem de um pensamento obsessivo repercutindo num comportamento compulsivo. E tem uma série, eu não pretendo, vou fazer um programa exclusivo aqui sobre todos esses transtornos, eu estou fazendo uma linha geral. O programa de hoje é um pouquinho mais comprido, porque o tema eu sei que é interessante para vocês, para não esgotar o assunto, porque eu discutirei cada um deles, mas eu trouxe aqui os 3 principais. E aí eu pergunto, você se enquadra em algum deles ou conhece alguém que tem algum desse tipo de quadro? Comenta. Faz um comentário aqui embaixo. Fala com a gente, diga, tire uma dúvida. Queira tirar uma dúvida que eu com certeza falarei com vocês e responderei com todo prazer a cada um que me mandar uma pergunta. E o tratamento, André, como é que é feito? Nós vamos basear o tratamento em uma esfera do comportamento e da cognição. Primeiro, a pessoa cognitivamente entender o que está passando, acabar com aquela sensação de desespero e de falta de perda de controle, de falta de controle de si mesmo que a ansiedade pode proporcionar em situações mais extremas. Nós vamos orientar, fazer um trabalho de psicoeducação, dizer, olha, o que você tem é de fato um problema, tem tratamento e o tratamento ele é eficaz para poder, com isso, modificar o comportamento. E vamos juntar 2 estratégias a princípio, que são técnicas de tratamento científicas. Também podemos abordar também as técnicas alternativas, mas vamos tratar uma situação de emergência. O médico ou psiquiatra ele tem estratégias de medicações para controlar sintomas de ansiedade. E aí vem uma boa notícia. Cada dia menos estamos utilizando os tranquilizantes ou benzodiazepínicos conhecidos no mercado como medicamentos tarja preta. Ainda são utilizados, sim, em situações mais extremas, mas o tratamento ele é baseado nos medicamentos antidepressivos com efeito tranquilizante ou com efeito ansiolítico. As respostas são muito boas. Os pacientes eles relatam depois de 2, 3 semanas de tratamento que a sua condição ansiosa melhorou de uma forma vigorosa, de uma forma muito intensa. Não há risco de dependência dessas medicações, os antidepressivos. Os ansiolíticos eles podem acarretar dependência se eles forem tomados com abuso. Todos as patologias mencionadas, seja o transtorno de ansiedade generalizada, o TOC, o pânico, eles têm como premissa básica o tratamento com o uso de antidepressivos. Uma outra estratégia importante são as abordagens psicoterápicas ou abordagens terapêuticas tradicionais. Desculpe, me perdoem, as alternativas. Eu costumo não corrigir os erros de gravação porque eu estou deixando para o final do ano uma compilação dos erros de gravação. O tratamento com psicoterapia é fundamental para os pacientes. A psicoterapia é um método onde o paciente, método conduzido por técnicos, pessoas graduadas em psicologia e outras áreas que fazem terapias, porque o psicoterapeuta ele tem que ser psicólogo, e eles fazem uma condução a partir da vontade do discurso do paciente para ir ressignificando ou deslocando esses pensamentos para que o paciente comece a lidar com a sua ansiedade de uma forma normal ou plena. Nos momentos onde há crise, é importante o uso da medicação, sim, porque sofrer ninguém merece, ninguém quer ficar sofrendo de ansiedade. Quem passa por isso sabe que uma crise de ansiedade, por mais breve que seja, 2, 3 minutos, parece que leva uma eternidade. E quando ela se repete, é a pior coisa do mundo. Então ninguém quer ficar vivenciando isso.
Porém, o tratamento psicoterápico vai dar tanto auxílio quanto medicamentoso. Eu digo, se você entrar para se tratar de ansiedade apenas com medicamento, a sua resposta vai ser em torno de 30%. Se você for fazer apenas psicoterapia, a sua resposta será de 30%. Então, se somar 30 com 30, dá 60%, com 40%. Aí que está a grande mágica. Se juntarmos uma boa psicoterapia e uma boa abordagem medicamentosa, o resultado será 100%. Essa matemática é meio estranha, mas em todos os pacientes que fazem tratamento combinado de psicoterapia e tratamento psicofarmacológico, a resposta é muito boa e com resultados fantásticos na suspensão da medicação e na transformação da vida do sujeito em um ambiente, em uma vida melhor, com qualidade, com conforto e aprendendo a lidar com essa situação, porque uma vez o paciente, como eu já falei no início, todo mundo é ansioso, a pessoa vai se livrar do transtorno e vai continuar com ansiedade. Mais uma pergunta, André, qual dessas patologias é a mais grave? Boa pergunta. Eu me perguntei e vou responder. O transtorno obsessivo compulsivo, dentre eles, é o que é mais difícil de ser tratado, porque são muitos pensamentos, são muitos comportamentos, então ele requer uma atenção um pouco mais detalhada. O médico e o psicólogo, eles têm um pouco mais de esforço para trazer o paciente de volta a uma rotina normal. Mas há tratamento e pacientes conseguem lidar com suas situações de uma forma plena e bem adequada. Eu espero ter ajudado muito a vocês. Lembrando que quem chegou até aqui nesse final do vídeo, que não fez ainda, para assinar o botãozinho de gostei do vídeo, porque isso vai sinalizar as pessoas que estão assistindo e eu vou saber quem está vindo e se o vídeo está tendo boa repercussão. Faça a inscrição do canal, que é importante para a psiquiatria, que esse é um canal de psicoeducação, não propõe contar piadas nem histórias, mas é um canal de informação para reduzir o preconceito e estigma que as pessoas com transtorno mental passam. E compartilhem o vídeo, mostrem as pessoas, mostrem quem esteja passando problema de ansiedade, façam com que esse vídeo chegue às pessoas para podermos desmistificar a questão da ansiedade da maneira mais tranquila e alertar elas e dizer com todo carinho que tem tratamento, a coisa se resolve, tenha calma, respire fundo, medite. Uma boa estratégia também é meditar, mas aí a gente pode falar isso em outro programa, porque por hoje é só, turma. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima semana com mais um programa falando sobre psiquiatria e saúde mental para todos. Forte abraço e até lá.